Como corrigir o erro que torna sua marca comum no Instagram? Você deve ser um bom profissional, deve utilizar o Instagram para atrair clientes, deve ser a sua vitrine, mas você já deve ter percebido que muitas pessoas chegam no seu perfil, mas são altamente desqualificadas. Muitas delas são curiosas, outras são amigos, mas agora eu te pergunto, por que os bons clientes não chegam até a sua marca? Podem até chegar naquela pessoa que sabe menos do que você e você vê que ela está até ganhando mais. Por que isso acontece? São alguns sinais, alguns códigos. Mas antes de te contar, deixa eu te dizer quem eu sou. Eu sou Roberto Moscatelli, sou especialista em clientes de alto valor. Eu ajudo você a atrair esse cliente premium no Instagram. Agora eu gostaria de dividir em três partes. Por que o seu Instagram hoje ele não atrai as pessoas certas? Primeiro, existem raízes desse problema. Não é só o seu feed bonitinho, não é isso, não é só a imagem que você trabalha. Talvez você tenha até uma foto profissional, posts muito bem feitos, organizados, mas é aí que mora o problema. O conteúdo de alto valor, aquele que conecta com o seu cliente, ele tem códigos muito específicos para que esse cliente ele consiga entender a sua marca como uma Hermès, um Louis Vuitton, Rolex, BMW, Gucci. Existem códigos. E para isso, eu separei algumas coisas que você tem que mudar hoje, agora, dentro do seu perfil, para que isso comece a acontecer. Eu vou compartilhar minha tela com você para tudo ficar muito claro. Vamos lá. Primeiro, dentro do seu Instagram, não sei se hoje você contratou uma agência, um social media, e nada de errado com isso. Mas, se não tem elementos que conectem com o seu cliente ideal, por exemplo, vou te mostrar aqui, a Hermès, são códigos. A Hermès tem elementos aqui que conversam com o cliente dela. Eu não estou dizendo que a sua marca tem que ser de moda, nada disso. Você pode ser qualquer especialidade. Veja bem, qualquer nicho, seja o seu qual for, se você começando ou não, existe a primeira classe. Existe. Mas para isso você tem que conectar com eles, com as pessoas. Então a Hermès aqui ele fala muito pouco de bolsa. Mas o que ela fala aqui? Percebe bem. Ela tem códigos aqui que conversam com esse cliente. Eu já vou te explicar esses códigos, mas comece a perceber aqui, já com outro olhar, a Hermès. Agora vamos olhar aqui a Louis Vuitton. A Louis Vuitton também, ela apresenta poucas bolsas aqui. Ela aparece às vezes, aparece, mas assim, com detalhes, tá vendo? Existem códigos aqui de cores, de linguagem, de comunicação, de pessoas. E você não precisa saber nada disso. Eu vou te mostrar aqui exatamente aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque eu já trabalhei com mais de 400 negócios. Eu sei exatamente qual o código que você tem que implementar no seu negócio para que isso dê certo. Como eu não conheço exatamente o seu negócio, eu vou te dar condições aqui de você já fazer pequenas modificações para que comece a acontecer. Né? É claro que pontualmente no seu negócio existem algumas vertentes aí que tem que ser analisadas. Mas se você já começar a trabalhar a estética do seu perfil diferente de todo mundo, isso já começa a ter a cara do seu negócio. Tá? A personalidade se dá por cores, tipologia, que são as letras, ou pelas imagens. Deixar tudo de organizado ou super organizado, que é o inverso, não gera personalidade. Por exemplo, no perfil aqui da empresa, no meu perfil, eu falo com personalidade daquilo que o meu cliente ele quer ouvir. Então, quando eu falo que uma Birkin ela supera o ouro, eu estou falando do ponto de vista estratégico. Eu não estou falando da bolsa, mas eu sei que o meu cliente ele devora essas marcas, ele compreende essas marcas, ele entende dessas marcas, ele pesquisa essas marcas. Então, tudo que eu faço tem uma conexão, são elementos de conexão com essas marcas. Eu não estou inventando nada, eu só estou me conectando com ele com códigos que ele já sabe. E aqui eu só estou falando de aparência, de cores. Você vê que tem tudo uma cor marrom, uma cor mais pastel. São cores que meu cliente ele conecta com ele. Então, assim, existe uma personalidade sim, a minha aqui. Você não deve adotar, você deve adotar a sua.
personalidade. Mas a primeira coisa, a pessoa tem que bater o olho e entender. Eu já vou falar de todos os aspectos do teu Instagram, tá? Mas ela tem que bater o olho aqui e entender quem é você e ver se condiz com o que ela espera, porque as pessoas tenham coragens. Tá? Então, assim, uma narrativa visual ela é fundamental, tá? Porque, eu não sei se você sabe, mas o que as marcas vendem são histórias, elas não vendem o racional, elas vendem o emocional. E é isso que eu quero que a sua comunicação conecte a partir de hoje. Então, eu estou falando do visual, da comunicação, ela vai além, ela vai escrita, mas nesse vídeo aqui eu queria abordar em modo geral para você já começar a modificar. Agora você deve estar se perguntando, mas então, o que essas marcas fazem de diferente? Vamos lá. A estética dessas marcas, ela é exclusiva. Então você tem que adotar um padrão dentro da tua estética de cores, de cortes, de enquadramento. Se você for arquiteto, se você for médico, se você for advogado, se você vender viagens, não importa. Existe um ângulo onde você sempre vai abordar essas pessoas, porque o que se torna repetitivo para elas se torna comum para elas e fácil de ser assimilado, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que ter esse visual sofisticado. Eu poderia falar muito mais coisas aqui do conteúdo, mas o seu conteúdo pode ser mais incrível possível. Mas se não tiver visualmente conectado com essas marcas, elas com a sua marca conectado com o que esse cliente já tem de uma coragem de alto padrão, ele não vai conseguir conectar você ao que você cobra. Outra coisa é poucas postagens. Eu não estou dizendo que tem que ser todo dia, não, mas você tem que ter uma consistência, uma periodicidade. Porque esses clientes, depois que ele começa a te seguir, ele quer ver mais sobre isso, tá? E eu já vou falar como ele vai, né? Como você vai mostrar para ele que você tem esse conteúdo de alto padrão, que você tem algo para vender, tá? Mas ele tem que ter aqui como se fosse um programa de televisão, uma grade, né? Toda semana eu conheço clientes, por exemplo, que eles vendem uma concierge, por exemplo, que ela vende diárias em locais inusitados. Mas ela não consegue postar sempre esses locais, falar desses locais como padrão. Ela tem um storytelling, ela tem uma narrativa sobre aquilo que ela está criando, mas ela consegue fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas existe um padrão. Se você for somando ao longo do tempo, mais um, mais um, mais um, isso vai crescendo. É claro que quanto mais você fizer, mais rápido vai ser o seu alcance, tá? É claro que para desenhar que tipo de conteúdo, né, você vai atrair, eu vou ter que fazer um outro vídeo, né? Que tipo de conteúdo você faz para atrair, né? Então, assim, se você depois você me conta aqui nos comentários qual é o seu nicho, o que você faz, que eu posso gerar em cima desse conteúdo, em cima da tua resposta, um vídeo falando como atrair especificamente na sua área, tá? Mas isso é um vídeo que eu vou fazer depois. Mas agora eu queria que você atentasse para o visual. Sim, porque quando a pessoa chega aqui, ela tem que sentir que ela chegou num lugar confortável. Tá? Ela tem que sentir que ela chegou num lugar que ela já conhece, aquelas cores, aquelas letras. Então, assim, você tem que identificar a tua marca, né? A minha, por exemplo, ela tem esses tons mais sóbrios, mais branco, e tá tudo certo. É assim que eu me comunico com o meu cliente, essa tipologia mais serifada, e tá tudo bem, tá? Aqui eu tenho alguns elementos que hoje em dia você consegue fixar, né? Não sei se no momento desse vídeo que você está vendo ainda dá para fazer isso, porque o Instagram muda sempre, mas eu consigo fixar o que é importante nesse momento. Então, no caso aqui, sou chamado para podcast, para palestrar, é importante, isso gera um conforto de que não é uma pessoa qualquer que está falando. Se você não tem, não tem problema, não é isso que faz a diferença, não é. É o todo que faz a diferença, tá? Você consegue fixar isso daqui para ser o primeiro impacto, né? Essas 6 camadas aqui são fundamentais para quem acabou de chegar, tá? Então, sempre
foca naquilo que vai ser de maior vantagem para o seu negócio. Outra coisa é que essa construção de autoridade ela é feita ao longo do tempo. Então você precisa mostrar para as pessoas que você tá em ação. Não adianta ser excelente e não parecer excelente. A gente está falando de marketing. Né? Então, assim, você pode até mostrar os bastidores, mas não só isso. Porque isso é fundamental, tá? Porque a pessoa tem que ver que você é aquilo que você está falando. Você tem que parecer. Né? E não o contrário, né? Parecer e não ser. Né? No caso, eu sei que você mas às vezes não parece. Né? Então, assim, mostre que você tem ação, os bastidores, né, do que você está fazendo, de como isso tem valor. Recentemente eu falei dos bastidores desse vídeo aqui, que até o momento está tendo uma repercussão grande. Mais de 100 mil pessoas já viram, 200 mil em outros, mas eu mostro que isso aqui eu estou falando com as pessoas, eu estou criando sobre isso, o que venha pela frente. É importante elas entenderem o seu processo, né? Porque senão não tem como elas valorizar. As marcas fazem isso também. Elas estão sempre mostrando, por exemplo, aqui nesse lançamento do perfume, você vê que ela tem uma narrativa constante aqui é da joia, tá vendo? Ela está sempre mostrando o acontecimento. As redes sociais são fundamentais para você conseguir atrair esse cliente. E esse cliente ele está no Instagram. No momento que eu gravo esse vídeo, é a ferramenta ideal para você atrair esse cliente, tá? Então, assim, isso você já tem que ver agora, tá? É claro que existem outras raízes, né? Que é a raiz do conteúdo, que tipo de conteúdo você produz, mas isso é assunto para outro vídeo, onde eu vou explicar passo a passo como cria esse tipo de conteúdo, como eu faço há mais de 10 anos, como eu já atendi centenas de milhares de clientes e eles hoje eles atraem o cliente certo. Entenda que a autoridade ela tem que ser percebida. E ela vem com confiança. E confiança só vem com repetição. Você tem que bater na tecla sobre aquele assunto que você fala, que você defende. Né? Existem outras coisas que você pode fazer para ter uma noção exata do que você vai ter que falar, né? Que é um manifesto da sua marca, do seu negócio. Um caso interessante que eu peguei é que uma cliente, ela tem uma marca de sapato, né? Só que ela me disse que numa reunião, na primeira reunião, ela me disse que eu perguntei o que que você vende. Ela me disse, eu vendo sapatos confortáveis. Então, se ela vende sapatos confortáveis, ela vende sapato. E vender sapato é brigar por preço, entende? Então, ela não vende sapato. Ela vende o conforto para a mulher moderna. Ela vende o conforto sustentável para a mulher moderna. E isso tem um valor. Sustentabilidade tem um valor. Mulher moderna tem um outro valor. Então, assim, eu te pergunto, o que que você vende? Me conta aqui nos comentários o que que você vende, que eu vou te dar a resposta do que você poderia dizer. Tá? É importante para você ganhar mais dinheiro, você precisa ter uma narrativa que componha esse valor. Né? Porque qual é a diferença de uma BMW para uma Mercedes? Ambas são marcas alemãs. Ambas têm engenharia alemã. Ambas têm fãs fiéis. A diferença não está no carro, não está no produto. A diferença está na história que elas contam. A BMW quer que você se sinta no comando de uma máquina poderosa. Já a Mercedes quer que você desfrute de uma viagem cheia de conforto, tecnologia, sofisticação, tradição. Então, qual é a história do seu negócio? O que você vende? Coloca aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer para você a partir de hoje, agora, começar a contar a história certa do seu negócio. Então, vamos lá para o nosso terceiro ponto, que é como corrigir isso no Instagram. Eu gostaria que você fizesse isso hoje, tá? Não seja mais um vídeo, né? Se você está curtindo até aqui, me sinaliza aqui no curtir aqui no vídeo para eu poder saber que esse conteúdo, né, ele tá fazendo alguma diferença para você, para fazer diferença na vida de outras pessoas, né? Que esse é meu grande porquê. Todo mundo tem o direito de ter um bom cliente, um cliente que paga bem, gosta de trabalhar e
consegue dar mais resultado, né? A gente consegue ver ele fazendo as coisas. Então, já deu seu ok aqui, seu like? Beleza. Então vamos lá. Como corrigir isso no seu Instagram agora? Sua bio tem que ser muito clara e descritiva. A sua promessa tem que ser muito clara e exclusiva, tá? Vamos lá. Eu ajudo você a atrair clientes de alto valor no Instagram. Essa é a minha promessa. É isso que eu faço, tá? O que que você promete? O que que você ajuda? No caso do sapato, é engraçado que ela falava do sapato. Ela falava, é um sapato confortável, feito de bambu. Só que isso não tem um apelo. Eu ajudo mulheres a viver seu potencial. Isso tem muito mais apelo. Eu ajudo mulheres a pisar com conforto e leveza em ambientes sofisticados. Olha só, é totalmente diferente de vender sapato. Claro, né, que eu estou aqui alucinando, né, com você. Existe um estudo muito bem feito que eu faço com os meus clientes para que a gente chegue nessas respostas, né, não é uma coisa assim rápida, mas isso já muda tudo, né? Outra coisa é, o que que te diferencia das outras pessoas? A diferença para mim é que eu já atendi mais de 400 negócios, eu já perdi a conta, tá? Mas são negócios premium, são negócios que trabalham com clientes de alto valor. Então, ao longo da minha jornada, eu encontrei isso. Tá? Então, assim, no Brasil e no mundo, esse cliente ele se comporta da mesma maneira. Então, assim, a Hermès vende no mundo inteiro. Então, o comportamento desse consumidor ele é o mesmo. Tá? Então, assim, qual é a diferença daquilo que você faz? Tá? E eu tenho uma CTA muito clara, porque, sim, eu vendo o meu serviço, eu ajudo pessoas comuns, pessoas que querem atender esses clientes, que tem um negócio premium, já vende isso, né? Mas não sabe como. Vende no e-commerce, vende no Instagram, enfim, eu ajudo essas pessoas. Então, assim, você tem que ter o que a gente chama de CTA, né? Uma call to action para a pessoa agir. Tá? E aí, sobre o que tem que estar lá dentro, isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas o importante é você consertar isso agora. Outra coisa é você, até o momento que eu gravo esse vídeo, os destaques ainda são uma ferramenta para utilização estratégica, irmão. Os seus destaques, eles estão diferenciando você? Eu consigo ver que você é autoridade, consigo ver um pouco dos teus bastidores, da transformação que você promove para as pessoas. Por exemplo, aqui um pouco dos bastidores, palestras que eu dou. Então, assim, o que tem? Você no campo de obra ali, você antes e depois. O que você fala dentro dos teus destaques? Isso pode mudar de lugar, mas o importante é você saber que isso é uma ferramenta. É uma ferramenta que você pode utilizar para criar esse valor. Porque de nada adianta eu te ensinar como é que atrai esse cliente, ele chegar aqui e não ser um lugar arrumado. Tá? Então, comece a pensar esses destaques de forma estratégica. Veja como você consegue aí fazer novas imagens bacanas, tá? Para ver isso ser modificado o quanto antes, porque esse cliente pode estar chegando, só que ele não fica, e aí você não vê. Outra coisa aqui no seu feed, as pessoas costumam a fazer mais do mesmo, né? Então, conteúdos, né? Eu não sei o que você vende até agora. Conteúdos que você mostra como funciona, o porquê funciona, mostra um pouco da prova, sutil, depoimentos, criam muito valor para as pessoas. A estética nem se fala, ela é fundamental, tá? Mas é importante você ter conteúdos que tenham uma narrativa. Qual é, por exemplo, vou pegar aqui um que tem, ó. Eu falei da bolsa. Birkin supera o ouro. Nem banco entrega isso, 14,2%. Isso aqui eu sei que o meu cliente, ele consome a Birkin, ele consome a Hermès, ele entende a marca, ele gosta da marca, talvez já tenha comprado, sim ou não, não tem problema. Mas eu defendo aqui algumas coisas dentro dessa imagem que tem uma narrativa. Presta bem atenção comigo. Tem gente que ainda acha que o luxo é futilidade, mas a bolsa Birkin da Hermès valorizou mais do que o ouro e ações. Enquanto a SP500 crescia 10% ao ano, a Birkin entregava 14,2% de valorização, ano após ano. Não é só uma bolsa, é um ativo.
um símbolo de status que virou investimento e rendeu mais que muita aplicação tradicional. A pergunta é, se uma bolsa pode ser mais valiosa que ouro, quanto vale uma marca que gera esse tipo de percepção? Porque não é o couro que vale 30 mil, é o que ele representa. E é isso que falta para muitas marcas por aí, posicionamento. Enquanto isso, quem sabe se comunicar como a Hermès, marcas que falam com todos, mas não encantam ninguém. Enquanto isso, quem sabe se comunicar como a Hermès atrai o tipo de cliente que compra sem perguntar o preço, porque já entendeu o valor. Toque no link da bio e agende uma consultoria. Você vê que eu falei da Hermès, eu não estou falando da bolsa, da moda, nada disso. Eu estou falando estrategicamente, defendendo os valores do meu cliente através de uma narrativa. Como cria essa narrativa? Isso é assunto para um outro vídeo, né? Porque eu geralmente crio para os meus clientes essa narrativa, sou eu que escrevo, né? E eu levo isso para os meus clientes, tá? Mas eu vou te ensinar como você faz aqui, mas em outro vídeo isso vai precisar de mais tempo para eu te explicar como é que cria essa narrativa. Mas é importante ter uma narrativa que conecte com o seu cliente, para ele entender que você entende ele, que você sabe da frustração dele. E você pode ajudar. No, claro, aqui no caso eu tenho uma CTA Claro, né, que é uma chamada para uma consultoria, mas não é a única narrativa. As narrativas têm que ser divididas em 80% posicionamento, é o que você acredita e o que a sua opinião, e 20% em venda, tá? Porque se você ficar só batendo na tecla, fala comigo, agenda, faz, isso desconecta as pessoas. Você pode ver que um conteúdo como esse tem 300 curtidas e um conteúdo onde eu não faço nenhuma oferta, ele tem 4.000 curtidas nesse momento aqui, onde, enfim, tem conteúdos que tem muito mais. Se você quiser ver mais desses conteúdos, vai lá no meu Instagram, né, moscatelli.com.br é o nome do meu Instagram. É o Instagram, tá? moscatelli.com.br. As pessoas às vezes confundem com o site, mas é isso, tá? E você vai ver as narrativas que eu crio, tá? Mas isso pode ter certeza que eu vou falar em outro vídeo, tá bem? Importante, seu posicionamento. É importante saber quem você atende, tá? Mais importante até do que começar a fazer essas modificações é entender quem é o seu cliente, quem ele é, com quem ele convive, o que ele consome. O comportamento do seu cliente é até mais importante do que realmente o Instagram, porque através desse posicionamento dele, você consegue modular a sua narrativa, né? E isso já é assunto para um próximo vídeo, onde eu vou falar como você cria essas narrativas para atrair 100% de clientes que podem te pagar o quanto está à sua altura, tá? Aqui embaixo desse vídeo eu vou botar alguns links que podem te ajudar também, tá? Se você me contar qual é o seu nicho, o que você faz, né, qual é a sua dificuldade embaixo desse vídeo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá? Aqui embaixo do vídeo tem alguns materiais que podem te ajudar. Tem um e-book que eu escrevi que ajuda muito os meus clientes. É claro, se você quiser conversar comigo também, embaixo desse vídeo tem como você faz isso, tá bem? Te vejo no próximo vídeo.